Hoje vocês vão ver o golaço de falta que o Rivelino fez contra o Vasco em 1977 e que, se não fosse anulado, poderia ter nos dado o tricampeonato carioca. Eu sou o Fernando Cordeiro e tu, seja bem-vindo ao canal Coração Tricolor. Como eu disse na introdução, vou falar hoje sobre este gol do Rivelino e não só falar, como mostrar o gol aqui para vocês também. E vocês vão poder observar nos comentários em 1977 como que a coisa foi feia. O Fluminense acabou perdendo esse jogo de 1-0 para o Vasco e o Vasco ali desandou. Eu sempre ouvi falar de um gol que o Fluminense tinha feito numa decisão de turno, um gol de falta feito pelo Rivelino e que foi mal anulado e que tirou o Fluminense da disputa. O gol que eu achei foi esse que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Preste atenção que eu deixei o áudio original da época da TVE com José Cunha. Só nostalgia. A artilharia também, Rivelino com 4 gols, Kleber com 4 gols, Doval com 3 gols, Marinho Chagas com 3 gols e César Maluco com 2 gols. Vocês vão ver também os detalhes de como e por que o senhor Armando Marques, que reza a lenda, era chegado ao Vasco. Nós somos tricolores, vocês vão ver esse gol aqui daqui a pouco e vão ver outras coisas mais também com as quais eu presenteio vocês deste ano de 1977, que o Fluminense tinha uma máquina sim senhor, mas essa máquina não funcionou por vários motivos. No Campeonato Carioca, que era quase o ano inteiro, o brasileiro, o Fluminense disputou mais ou menos de 16 de outubro de 77 a 16 ou 15 de dezembro de 77, o brasileiro era só um negocinho de 2 meses. É o contrário do que é hoje. E o Campeonato Carioca era o ano todo. Então eu presentearei vocês com algumas matérias relacionadas ao também não só ao Campeonato Carioca, mas ao Brasileiro de 77. Em relação a esse Campeonato Brasileiro de 77, é mais curiosidade do que outra coisa, porque os acontecimentos principais favoráveis a nós, torcida do Fluminense, em 77, foram a vitória sobre o Flamengo no Brasileiro de 77 por 2-1 e a goleada sobre o Vitória do Espírito Santo no Maracanã por 6-0. E eu me lembro que a torcida ficou muito eufórica com essa goleada, com 3 gols do Marinho Chagas, inclusive. Antes que eu me esqueça, existem 2 coisas mais ou menos que não tem muito a ver. Uma delas é, por exemplo, o Manfrini, que já estava no Botafogo, e o Botafogo em 77 fez uma campanha bem melhor do que a nossa. Não tem muito o que mostrar, né? Além de acontecimentos históricos, registros históricos do Fluminense em 77, nostálgicos, alguns lances bons do Fluminense. Mas a campanha do Brasileiro de 77 não foi boa, aliás, foi horrorosa, terminamos em 26º lugar. Mas o Fluminense, vocês sabem que o objetivo do Fluminense nessa época eram os jogos lá fora, não é? O Fluminense não dava mínima para Libertadores e o Campeonato Carioca. Logo, no começo do ano, teve essa garfada, que vocês vão ver daqui a pouco, no Campeonato Carioca. Então, o brasileiro, o Fluminense, se foi jogando a sua bola, né? O timaço da máquina de 75, 76, chegou às semifinais e não teve muito interesse para superar em 75 o Internacional e em 76 o Corinthians, quanto mais em 77, que eles estavam todos um ano mais velho. E eu sempre digo isso aqui. O Fluminense tinha Rivelino, campeão em 70, Carlos Alberto Torres, Félix, Marco Antônio, Paulo César Caju, todos eles capitaneados por Rivelino,
que não tinha muita paciência e ele tinha uma fixação muito grande por conquistar os campeonatos cariocas e Taça Guanabara. Talvez o Rivelino tenha ficado muito mais triste porque a decisão da Taça Guanabara de 76, e assim, o Maracanã lotado, disputa de pênaltis entre Flamengo e Vasco, não teve a participação do Fluminense, e o Fluminense e ele, Rivelino, não foram campeões da Taça Guanabara de 76. Porque o objetivo do Rivelino, no meu modo de ver, já com poucos títulos na sua prateleira, mas um título de toneladas, que é a Copa Jules Rimet de 1970, o objetivo do Rivelino, que não ganhava nada pelo Corinthians, em termos estaduais, vem para o Fluminense, no Rio de Janeiro, o campeonato na Guanabara, o Rio de Janeiro, mais valioso de todo o Brasil, e ele, por isso, faz questão de ser bicampeão carioca e campeão da Taça Guanabara de 75, mas não deu para ele na Taça Guanabara de 76, e vocês vão ver por que não deu em 77. Então, eu acho que a liderança do time era o Rivelino, e o Rivelino não tinha muita ambição com essa coisa de nível nacional e nem internacional, porque ele já era campeão do mundo em 70. Essa é a minha opinião sobre a má vontade do Rivelino no jogo contra o Internacional em 75 e no jogo contra o Corinthians em 76. Apesar da péssima ideia do Horta de trazer a torcida do Corinthians e também de haver aquela chuva toda que a partida tinha que ser paralisada. Se transformou num polo aquático. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Deixe aqui sempre seus comentários precisos e preciosos. Como eu ia dizendo, então, tem uma matéria sobre o Manfrini, onde, em função da diretoria de Fluminense e Botafogo quererem fazer destrocar o Manfrini, aparece o Manfrini muito empolgado com a ideia, e eu deixei aí para vocês curtirem essa entrevista do Manfrini e a reportagem completa. Também acho interessante que vocês vejam porque é que não tem registros da vitória de 2-1 do Fluminense sobre o Flamengo no Maracanã em 1977, neste Campeonato Brasileiro, porque o senhor Márcio Braga, presidente do Flamengo, impediu que os jogos do Flamengo, 2 ou 3 vezes, em 2 ou 3 ocasiões, fossem filmados. E vocês vão ver aqui o motivo do Flamengo impedir que as televisões filmassem seus jogos, e eu acho que isso explica muita coisa, hein? Porque o Flamengo veio vindo com essa decisão, a Globo não poderia filmar, a TVE não poderia filmar seus jogos, e isso aí futuramente, não é? Estamos falando em 1977, futuramente 87, não é? Para bom entendedor, pingo é letra, a Globo e o Flamengo começam a se entender muito bem, e talvez aqui vocês entendam o motivo da proibição do Flamengo. Talvez saiam muitas explicações da proibição do Flamengo em que as televisões transmitissem seus jogos. Deixem também os seus comentários acerca disto. Em relação à preparação do Flamengo para o jogo contra o Fluminense em 1977, vocês vão ver a entrevista com o Pinheiro falando da escalação e vão ver o zagueiro Dequinha do Flamengo falando de Gilson Gênio no comando do ataque do Fluminense. E vocês vão notar, então, como eu notei, que o Doval era barrado, era banco em muitos dos jogos do Fluminense, talvez porque o Pinheiro privilegiasse, ele que foi treinador da base do Fluminense por muitos anos, e talvez deva ter acontecido ali algum mal entendido entre ele e o Doval, porque o Doval, para se desentender com técnicos, era fácil, né? Em outros clubes, no Flamengo, por exemplo, se desentendeu com o Strick, né? Para se desentender com o Pinheiro também não custava nada. Aliás, como eu já disse em outras ocasiões, o Pinheiro, para lidar realmente com essas cobras todas no bom e nos maus sentidos, no bom e no mau sentido aí, essas cobras todas, tanto no bom sentido quanto no mau sentido, que existiam no elenco do Fluminense,
talvez ele tivesse que tomar algumas atitudes como barrar o Doval. Porque esse elenco tinha Dirceu Lopes, que não era nenhum criador de caso, mas tinha César Maluco, não é? Então, os dois em fim de carreira, mas é como eu já disse, já imaginou um time, um elenco com César Maluco, Doval e Marinho Chagas? É muita doideira para um elenco só, apesar de que em 75 não era muito diferente, porque tinha o Mário Sérgio, que as pessoas dizem que vinha com a cachorra, que o bicho era muito doido. E tinha o nosso Paulo César Caju, que nunca foi nenhum santo. Com todo respeito ao grande Caju, né, que de vez em quando me dá uma atençãozinha lá na outra rede social, lá no Instagram. Nesse preparativo do Flamengo contra o Fluminense, nesse Fla-Flu de 77, vocês vão ver também a supervitamina que o enfermeiro do Flamengo, enfermeiro, hein? Olha que tempo cascudo, prepara para os jogadores do Flamengo enfrentarem o Fluminense. Os ingredientes da vitamina e o modo e os recipientes nos quais a vitamina é preparada são assim uma coisa que é um retrato mais puro possível de 1977. Talvez um retrato mais fiel ainda do que os registros futebolísticos que vocês vão assistir já já. Talvez mais cascudo do que isso, só o time do Confiança, que no jogo de ida ganhou do Fluminense de 1-0, vindo aqui para o Maracanã enfrentar o Fluminense, mas não tinha onde treinar. Simplesmente isso. E adivinha onde foi o treino do Confiança? No aterro do Flamengo. E aí vocês vão ver essa matéria e vão ver também o Tinteiro, que já foi jogador do Flamengo, então em 77 no Confiança, falando que pode conseguir mais 2 pontos aqui dentro de casa jogando contra o Fluminense. Já a matéria com o Peribaldo, artilheiro do Confiança, e ela já tem um outro tom. E o artilheiro do Confiança, Peribaldo, completamente oposto ao Tinteiro. Enquanto que o Tinteiro é arrogante e confiante, o Peribaldo, muito humilde, praticamente ele diz que, ele entrega na entrevista que é impossível ganhar aqui no Sul, eles falam Sul, né? Assim como muitos aqui chamam o Nordeste de Norte, vir aqui no Sul e ganhar um time de estrelas, ganhar de um time de estrelas como era o Fluminense de 77. Só para deixar registrado aqui, o Fluminense enfrentou Botafogo de São Paulo, Sergipe, Bahia, América do Rio, Flu de Feira, Vitória de Espírito Santo, Vitória da Bahia, Desportiva e Volta Redonda, além de Flamengo e Confiança nessa primeira fase aí do Campeonato Brasileiro de 77. E aí na segunda fase já quis sair fora, vamos dizer assim, né? A gente sabe que sim, o Fluminense não dava mínima para o Campeonato Brasileiro. Deleitem-se então com essas matérias, esses gols, esses jogos, essas jogadas, esses vídeos do Flu de 77 que eu vou mostrar agora para vocês. Muito tranquilo aqui no Maracanã. Falta. Marco Antônio contra Cafuringa. O Vasco da Gama com 16 pontos ganhos com 2 perdidos. Marcou 20 gols contra 3. O Fluminense com 13 pontos ganhos, 3 perdidos. Marcou... Bom, daqui a pouco o Zé Luiz vai completar a informação. O Riverino está com 4 gols, juntamente com Kleber, Doval e Marinho com 3 e César com 2. Riva! Rivelino! Numa cobrança de falta sensacional! Atenção, Zé, Armando invalidou. Houve bochicho, Zé Luiz. Tá aí, ó, o Armando invalidando. Miguel correndo em cima do bandeirinha. Vai lá o Pintinho. É o primeiro bochicho da tarde, hein? Bem, vamos esclarecer tudo. O Geraldo, que estava fora de campo, entrou em campo e passou junto à bola. Foi a alegação que o bandeirinha amarela fez para o Armando Marques. O jogador Geraldo do Vasco da Gama estava fora do gramado sendo socorrido. E o bandeirinha acenou porque ele passou junto à bola. E o Rivelino
Eu acho que aí não havia motivo de anular, porque era o próprio Vasco que estava cometendo a infração. Mas, em todo caso, vai ser repetida a cobrança. Rivelino, que vai haver de buchicho se o Rivelino errar na segunda, hein? Aí o Riva. TVE, Canal 2 do Rio de Janeiro. Rivelino cobrou e botou na forquilha na primeira vez, hein? Goleiro Mazzaropi falhou, hein? Se atirou na bola atrasado e tocou-a para o fundo das redes. Geraldo. Fluminense 0, Vasco da Gama 0. O Flamengo faz hoje 82 anos e joga contra o Fluminense, que, por curiosidade, entra em campo com um time super jovem. A média de idade é 20 anos. São 9 ex-juvenis. Jogadores do Fluminense estão chegando agora às Laranjeiras para o almoço. A partida para o Maracanã está marcada para as 3h30. O técnico Pinheiro promete um time ofensivo para a tarde de hoje contra o Flamengo. Boa tarde, exatamente. Mexemos um bocadinho na equipe. Espero que o Fluminense possa fazer uma boa apresentação, apesar de ser um jogo muito difícil. Fla-Flu é sempre Fla-Flu, mas estamos preparados. Se Deus quiser, temos certeza que faremos uma boa apresentação. Esse prenúncio de crise no Fluminense pode atrapalhar psicologicamente a moçada, não? Principalmente os novos? Absolutamente. Eu não sei que houve crise no Fluminense. Apenas houve modificação na equipe. Crise não existiu no Fluminense. Nós perdemos uma partida por confiança. Uma equipe que está invicta, com 13 pontos, junto com o Fluminense, e o Flamengo com 15. Portanto, não existe essa crise. Na apresentação de hoje de manhã na Gávea, os jogadores do Flamengo falaram muito sobre o novo Flu. O zagueiro Dequinha disse qual a revelação mais perigosa do ataque do Fluminense. O Gilson é um jogador, apesar de ter baixa estatura, é um jogador perigoso. Já joguei contra ele no juvenil e eu acho que nós devemos tomar bastante cuidado com ele. É um jogador perigoso, arisco, assim como todo o ataque do Fluminense. Mas acho que nós devemos ter um cuidado especial com o Gilson, já que ele é um jogador arisco, veloz, e vamos procurar marcá-lo para que não possamos sofrer gol nessa partida contra o Fluminense. Muita gente ficou sem ver a vitória do Fluminense 2-1 sobre o Flamengo no dia chuvoso de ontem no Maracanã. O Flamengo proibiu a entrada dos caminhões das televisões no Maracanã, impedindo o televisamento da partida, através de uma liminar da Justiça. A medida frustrou muitos torcedores, mas o presidente Márcio Braga acredita que poderá chegar a um acordo em breve. Bonita vitória. É isso que pode se regulamentar. Manfrini foi acusado pelos dirigentes do Botafogo de estar escondendo uma contusão. Manfrini diz que não está contundido e sim revoltado porque vem sendo deixado de lado em favor de Tiquinho. Depois de ter sido procurado pelo Fluminense e pelo Flamengo, que tentaram comprar o seu passe sem sucesso, Manfrini não entende por que nem para o banco tem sido relacionado. Você sabe que é difícil eu antecipar. Eu tenho no meu pensamento, irei conversar com o jogador Rivelino, que por sinal contra o Flamengo, ele tomou a iniciativa de ficar na frente dos Beck, fez uma excelente partida, de modo que Rivelino, profissional que é, acredito que eu conversando com ele, talvez ele me facilite esse problema que eu tenho no momento. Você aceitaria jogar na frente dos zagueiros? É difícil, nunca joguei nessa posição, somente no domingo uma necessidade, fiquei um pouco mais plantado lá atrás. E eu acho que se não tiver um outro jogador, se o Pinheiro achar que devo jogar ali, quero somente uma partida. O importante é acertar para que tudo corra bem, que o Fluminense possa fazer uma boa partida. Você jogou bem na partida contra o Flamengo nessa posição, mas não é uma posição que você gosta de jogar? Não, não é nada disso, a posição é outra. Claro que hoje em dia, no futebol atual, você tem que saber ir ao ataque, marcar também, porque não é só receber bola no pé. Eu acho que tantos pontos atualmente você vê que é a necessidade do combate. Então, se o Pinheiro achar que tem que jogar mais um pouquinho atrás, vamos jogar, vamos acertar a equipe. Ontem à noite, em Vitória, mais um jogo do Flamengo que ninguém viu. O equipamento das TVs Espírito Santo e Gazeta foi retirado pela polícia do estádio Engenheiro Araripe. A medida se baseia no direito do Flamengo de cobrar pela gravação dos seus jogos. O curioso é que ontem o Flamengo não cobrou nada. Não pediu nada às TVs pela gravação, só proibiu. Depois do comercial, o treino do Confiança no aterro do Flamengo e um incrível gol do meio do campo.
Hoje de manhã, o time do Confiança de Sergipe não teve campo para treinar. Por isso, usou um dos campos de pelada do aterro do Flamengo. O time do Confiança chegou ontem de Volta Redonda e ficou concentrado no Hotel Argentina, no Flamengo. Domingo, no Maracanã, o time de Sergipe, em quem ninguém acreditava, pode até ser o campeão do Grupo E, que já está decidido. O jogador Tinteiro, que já foi titular do Flamengo no Rio, diz como o Confiança vai jogar domingo. Como você acha que o Confiança pode vencer do Flamengo? Olha, jogando aquele futebol que sempre jogou, entende? Porque nós enfrentamos várias equipes grandes, entende, aqui do Sul, e fomos lá e jogamos nosso feijão com arroz, porque ninguém acreditava na gente, e conseguimos faturar 2 pontos contra o Fluminense. O Sergipe vai jogar na retranca contra o Fluminense daqui a pouco no Maracanã. Os gols ficam por conta de Peribaldo, o artilheiro do time. Vocês venceram o Fluminense de Feira de Santana. Agora, que tal vencer o Fluminense do Rio de Janeiro? Bom, isso aí, se acontecesse isso, entende? Era uma boa pra gente, porque a gente vem lá de Sergipe e o Fluminense, time do Sul, com aquele nome, entende? Os craques do escrete brasileiro. E pra gente vencer eles, tem que se empolgar dentro de campo, empenho, luta e tudo mais, para ver se consegue uma vitória. E se sair com o vitorioso, vai ser muito importante pra gente. Novo troca-troca? Não. Se Manfrini voltar do Botafogo para o Fluminense, o certo seria chamar de destroca-destroca. O que diz Manfrini? E como está o Fluminense para hoje? Houve um contato aí, antes daquela reunião que os presidentes tiveram em Londrina, eu soube, inclusive pelo próprio vice-presidente do Botafogo, o Rogério Corrêa, do interesse do Fluminense. E eu tenho muito contato com o Riva me disse isso também. Depois parece que o negócio esfriou. Agora eu acho que quando o negócio é feito com lucro para as 3 partes, no caso do Fluminense, Botafogo e o jogador, eu retornaria com muito prazer ao Fluminense. O Pinheiro já tem o time do Fluminense escalado para enfrentar o Sergipe esta tarde no Maracanã. Pinheiro, qual é o time? Renato, Rubens, Miguel, Edinho, Marinho, Pintinho, Kleber, Rivelino, Cafuringa, Gilson e Zezé. Apesar de na tabela da CBD o jogo está marcado para as 21 horas, Fluminense e Sergipe jogarão às 17 horas no Maracanã. Copa Brasil, Rio. Para conseguir esta vitória, os jogadores do Flamengo estão sendo muito bem preparados pelo enfermeiro Serginho. Serginho, o que vai nessa vitamina, hein? Bom, aqui vai mel, gingebral, açúcar e o leite. E o leite, é. Você acha que com essa vitamina eles ganham domingo do Fluminense? Bom, tem que ganhar porque domingo, nós preparamos a semana toda essa vitamina e creio que essa também vai dar uma grande vitória pra gente, o título. Antes da derrota pro Vasco, os jogadores tomaram essa vitamina? Não tomaram não. Não tomaram não. Do Botafogo já começou a tomar, por isso nós estamos preparando e creio que vai dar certo. Esse no Maracanã não fez por menos, também 6-0 no Vitória do Espírito Santo, que começou querendo dar trabalho. A marcação do meio de campo do Fluminense era individual. Rigon não largava Rivelino, até que o Rivas se irritou e levou cartão amarelo. Marinho fez 3 gols. O primeiro deles foi esse, na cobrança de falta. O goleiro Jonas se preocupou muito com o lado esquerdo, mas Marinho preferiu o outro canto. Tabela entre Pintinho e Kleber. Kleber derrubado dentro da área. Pênalti marcou o juiz. Cobrou Marinho, forte no alto. Logo aos 3 minutos do segundo tempo, Jonas rebateu para o meio da área um chute rasteiro de Kleber. Gilson, sozinho, tocou para as redes. 3-0. Jogada individual de Rivelino e 4º gol do Fluminense. Outro pênalti em Kleber. Marinho bateu com paradinha, mas o juiz mandou repetir. Marinho bateu de novo, sem paradinha e valeu. 5-0. Doval, que estava no banco, entrou e fez o dele de cabeça.
A partir dos 40 minutos, o técnico do Vitória, Paulistinha, foi flagrado várias vezes olhando para o relógio. Ninguém sabe até agora se ele estava pensando em reação ou torcendo para o jogo acabar. Que coisa, hein? Se você gostou deste vídeo e ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal e dê o like. Se você já é inscrito, dê o like. A todos vocês fica aqui o meu muito obrigado e considerem apoiar o canal e dar força para o canal para que eu termine aqui este estúdio, consiga comprar uma câmera, fazer uma iluminação melhor, tornando-se membro do canal a partir de R$ 4,99 por mês ou com um valeu demais. Até o próximo vídeo ou live. Saudações tricolores.